A ditadura militar brasileira foi um regime autoritário e nacionalista que começou na década de 60. Marcada por intensas torturas, protestos e censuras, foi um período que ficou enraizado na história brasileira, criando uma memória coletiva que assombra todos os brasileiros que passaram por este período. Antônio Expedito Pereira, 40 anos, advogado, residente em São Paulo, preso há 2 anos. A acusação contra mim é de defesa dos presos, dos acusados políticos. Como na qualidade de advogado, defendi muitos que estavam nos cárceres da ditadura militarista brasileira. Então, a polícia e o exército, em um determinado dia, compareceram ao meu escritório e me prenderam. E que disseram a polícia neste dia? Que eu deveria contar a eles todos os diálogos, dizer tudo que os meus clientes me falavam, estivessem eles em liberdade ou estivessem eles presos. Como não falei, evidentemente, fui demasiadamente torturado, e toda a minha família foi torturada, inclusive minha filha de 10 anos de idade, que foi interrogada e torturada pelo exército. A minha mulher, que foi torturada na minha frente, 3 irmãos meus, sendo que um deles perdeu a audição de um dos ouvidos, a minha secretária particular e o meu motorista, além de 4 clientes que se encontravam no meu escritório na ocasião da minha prisão. Durante 30 dias, diariamente, fui torturado da mesma maneira, somente que 3 horas cada vez, 3 horas e meia. E sempre se faziam as mesmas perguntas. Apenas no primeiro dia não foram feitas quaisquer perguntas. Como me recusava terminantemente a falar, e como continuei me recusando sempre, a polícia e o exército começou a prender os meus parentes, como disse anteriormente, e a torturá-los na minha presença. E que perguntas faziam a polícia? A minha mulher fazia perguntas de quem eu recebia em casa, que visitas nós recebíamos e essas visitas o que conversavam. A menina recebeu apenas palmadas, ameaçaram-na de pendurar, mas felizmente isto não ocorreu. Então, seu crime atualmente foi nada mais que defender outras pessoas, e por isso foi torturado. Correto, porque não fui torturado pela acusação de eu defender, mas eu fui torturado para que dissesse o que os meus clientes falavam comigo, que tipo de assuntos eles tinham e o que me haviam revelado nessas conversas. Meu nome é Alípio Freire, na verdade Alípio Raimundo Viana Freire. Eu nasci em Salvador em novembro de 1945. Quando eu fui preso, eu tinha 23 anos. Eu acho que a incursão pior que a gente pegou naquele dia, naquele tempo, foi no dia 4 de novembro, que foi o assassinato do Marighella. Nos puseram só nas 2 primeiras celas. Eu continuei na cela que estava e encheu com outros de outras celas que vieram para essas 2, porque ia chegar um pessoal que a gente não conseguiu localizar quem era, que desceu no dia 4 de manhã. E a gente não conseguia ver, até porque os tiras ficavam de costas para a gradezinha da cela, para você não ver bem. E eram pessoas que eu não conhecia, que a maioria de nós não conhecia. Era o pessoal do convento dos dominicanos, que estava descendo, indo para as outras celas, e alguns que tinham caído nesse mesmo conjunto. Quando chega a noite, de repente, desce um delegado conhecido como Raul Pudim. O Raul Pudim desce com uma batina e uma estola no braço, umas fotos na mão, e chega na grade da nossa cela, que não tinha ninguém da ELN ali, só tinha um menino da ELN, o Denilson, e começa a cantar Olê, olá, Marighella, se foi no jantar. Abre as fotos do Marighella morto. Foi um negócio assim... Foi um silêncio, porque ele foi mostrando para as outras celas. Aí, de repente, aconteceu uma coisa totalmente... Nós, comunistas e marxistas, começamos a cantar a Internacional.
os padres começaram a cantar um canto gregoriano, tudo ao mesmo tempo. E tinha uma voz feminina que cantava: vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo, é hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Então, era uma coisa muito forte aquilo ali, de arrepiar. A partir daí, eles começaram a prender todo mundo que estava passando na Alameda Casa Branca naquele momento. A nossa cela ficou que metade, para a gente poder caber na cela, a quantidade de gente que foi para essa cela desse tamanho que eu falei, a gente revezava a noite inteira até o dia seguinte, o meio-dia, que quando começaram a soltar as pessoas. Metade ficava de pé, metade sentada. Aí quando quem estava de pé cansava, pedia o lugar, aí revezava. Boa tarde. Boa tarde. Qual o nome do senhor? Meu nome é Ismar Pazo. Quantos anos você tem? Eu tenho 70 anos. Você viveu a ditadura militar? Vivi o período da ditadura militar, no Rio de Janeiro. O que foi a ditadura militar para você? A ditadura militar para mim foi... Vamos começar por 64. Em 64 eu tinha 8 anos. Então eu não presenciei nada, eu só presenciei dentro de casa ficar todo mundo quieto porque estava havendo tumulto na rua. Meu pai era militar, teve que ficar no quartel, aquartelado. E aí, 2, 3 dias, uma semana depois, a gente começou a sentir nas escolas, escola primária, a presença de algumas mudanças. Então, a partir de 1964, eu com 8 anos de idade, eu presenciei mudança na escola. Não consegui identificar direito o que era, mas nós tínhamos um período de, vamos dizer, de ficar quieto. Então, nós tínhamos que ficar quieto, não tínhamos que perguntar nada, não tinha que falar nada. E como isso foi para você? Isso, durante a minha infância, foi muito fácil de conviver porque eu não entendia. Mas quando eu fui para o ginásio, seria hoje, primeiro ano ginasial, seria, eu não sei como é hoje na escola de vocês, ensino fundamental, 5ª, 6ª série, eu acho, ali a coisa já começou a mudar. Então ali eu já tinha 1969, eu tinha 13 anos. Eu tinha 13 anos e com 13 anos aí eu comecei a ver algumas mudanças, já dentro da escola. Comecei a ver porque a gente não podíamos falar determinados assuntos, não podíamos cantar determinadas músicas. Então, ali na minha adolescência eu comecei a sentir mais a ditadura perto de mim, embora eu tivesse um pai militar liberal, um pai militar socialista. E o que você acha que isso mudou para os dias de hoje? Mudou tudo. Tudo. Pode continuar aí, deixa continuando. Mudou tudo, porque a ditadura, ela refletiu durante 21 anos. 20 anos, ela começou em 64 e isso mais ou menos em 80, 81, ainda sentimos reflexos. Eu já estava na faculdade, eu entrei na faculdade em 76, 77, então nós não tínhamos direito a centro acadêmico, não tínhamos direito ao diretório acadêmico, as manifestações estudantis tinham sido proibidas, reprimida, mais do que proibida, reprimida. Então, o que acontece? Eu senti muito, mas do mesmo jeito que nós sentimos a presença da ditadura no Brasil, nós sentimos que existia uma mudança de hábitos e costumes no mundo inteiro. Então, por exemplo, não sei se você conhece o movimento Woodstock. Você sabe o que é o Woodstock? Não. O Woodstock foi um festival de música nos Estados Unidos, onde reuniu 1 milhão de pessoas, jovens hippies, onde queriam paz e amor, certo? Sim. Isso pós ou durante a Guerra do Vietnã. Então, o que acontece? Onde o negócio era
música, droga e rock and roll. Então esse era um costume que estava vindo para a América Latina. Então as pessoas já estavam usando roupas mais coloridas, roupas mais, vamos dizer, descoladas, vamos dizer em termos de gíria hoje. Então o mundo estava vivendo o desbunde. E o desbunde era exatamente isso. Não foi o surgimento um pouco antes, na década de 50, na década de 60, da pílula anticoncepcional, onde as mulheres passaram a ter controle sobre a natalidade, sobre o corpo delas, e a ditadura veio fazer exatamente o contrário, ela veio reprimir. Sim. Então, reprimir que você seja livre, reprimir que você tenha opinião própria. Então, a ditadura, ela fez exatamente isso, mas naquele momento no mundo houve uma explosão de criatividade, uma explosão de manifestações. Então, hoje em dia, quando a gente ouve e escuta as pessoas dizerem eu gostaria que voltasse a ditadura, é porque elas não viveram a ditadura. Elas não sabem o que era sair de casa e ter que parar numa blitz ali na esquina, outra blitz ali na esquina, outra blitz na outra esquina. E isso não quer dizer que não tinha violência. Então, falar da ditadura é meio complicado para quem não viveu, certo? Sim. Então fica muito difícil. Você não podia ir ao teatro. Você não podia ir... Não tinha filmes que você tivesse hoje, a quantidade de filmes e cinema que tem hoje, não é? Então, meio complicado. O que mais você gostaria de saber? Dessas manifestações que você falou que teve várias, você chegou a ver ou participar de alguma? Várias. Festival da Canção Popular, no Maracanãzinho. Era um grande barato ir assistir os festivais, onde surgiu Mutantes, onde apareceu Gilberto Gil, onde apareceu Alceu Valença, onde apareceu Rita Lee, onde apareceu Edu Lobo, Chico Buarque. Então, nessas manifestações, né, vamos dizer assim, nesses festivais, eu era muito jovem, mas eu acompanhava meus irmãos que eram mais velhos. Então eles entravam, eu entrava junto. Então eu assisti Caetano Veloso sendo vaiado, assisti Alceu Valença, Sérgio Ricardo, por exemplo, que foi um dos ícones da música popular brasileira durante a ditadura, quebrar um violão, certo? Isso eram manifestações que se via lá fora e que o Brasil, os artistas estavam começando a importar os mesmos costumes, mesmas, como dizer, os mesmos comportamentos.